sobre ele. Nós vamos ler o capítulo 1, vou ler do versículo 4 em diante, e uma mensagem que eu comecei há 15 dias atrás, pretendo terminá-la hoje, pelo menos em 30 minutos aqui da sua atenção. Jeremias capítulo 1, verso 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei, o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que você é jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora eu ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você, Jeremias, autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, para arruinar, para destruir, mas também, Jeremias, para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de amoreira, respondi. E o Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: eu vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. E o Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes da terra. E eu estou convocando todos os povos do reino do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciei a minha sentença contra o meu povo, por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Verso 17, e você, Jeremias, prepare-se, vá dizer tudo o que eu lhe ordenar, não fique aterrorizado por causa deles. Então eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra todos, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes, o povo dessa terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você, eu o protegerei, diz o Senhor. Senhor, abençoa a Tua palavra no nosso coração. O Senhor precisa saber que estamos desejosos de Te ouvir, queremos ser ensinados por Ti, Espírito Santo de Deus. Nos abençoe nessa noite, eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, o livro do profeta Jeremias é esse livro dos profetas. De todos os profetas, o livro do profeta Jeremias é o livro mais pessoal. Porque ele não somente mostra as profecias que Deus entregou para ele, mas também mostra o coração. Jeremias, ele tem a vida aberta. Jeremias tem a ferida aberta. Jeremias tem o seu nervo exposto. E como é que a gente sabe isso? Porque Jeremias escreve sempre na primeira pessoa. Ele está dizendo como ele está se sentindo em relação ao que ele está recebendo de Deus e a mensagem que ele tem que entregar para o povo. A trajetória de Jeremias é a trajetória de alguém que quer ajudar uma pessoa, mas essa pessoa está com os seus ouvidos fechados, com a sua mente fechada e não consegue compreender o perigo que eles estão correndo. Essa é a função de Jeremias. O livro de Jeremias, ele é ao mesmo tempo simples, mas também complexo. Ele é simples por causa da sua mensagem. Ele diz: arrependam-se, porque senão Deus vai castigar o pecado de vocês. E ele é complexo porque Jeremias, ele, ao mesmo tempo que é humilde, Jeremias também é cheio de autoridade. Ao mesmo tempo que Jeremias é sensível, ele também é inflexível em fazer com que a palavra de Deus seja cumprida. Ele é sofisticado, ele entende de geopolítica, ele compreende a teologia do tempo, ele compreende como as coisas estão acontecendo. Ele tem uma visão meio que além do seu tempo. E nós vimos então aqui no livro de Jeremias que a primeira coisa que acontece na vida dele é que ele é chamado por Deus para uma aventura espiritual. Entenda a palavra aventura aqui não como um lampejo da vida. Aventura aqui é assim: Deus, eu estou te ouvindo, vou te seguir, mas eu não sei o que vai acontecer. Essa é a proposta de Deus para Jeremias. Jeremias tinha um ministério muito seguro, ele nasceu numa família sacerdotal, ele tinha uma segurança habitacional, uma segurança financeira, ele tinha uma segurança de autoridade,
ele não precisava sair desse ambiente para poder atender a voz de Deus. Ele já estava no cerne da vontade de Deus. Ele nasceu numa família sacerdotal. Mas Deus o convida para transicionar de uma família sacerdotal para ser um profeta das nações. E às vezes Deus faz esse tipo de convite para a gente. Você está tão confortável no seu ambiente, você já tem um nível de autoridade, você já tem uma segurança habitacional, uma segurança financeira, mas Deus diz assim: ei, vem cá, vem comigo num novo desafio que eu quero colocar para você. E a gente viu isso na outra semana. Uma outra coisa que a gente percebe nesse texto, e a gente retoma a palavra aqui neste lugar, é que quando Deus te enviar a fazer algo, não fale com Deus sobre a sua limitação. Deus faz esse convite para Jeremias: vem para cá, Jeremias. E Jeremias diz assim: soberano Senhor, eu não sei falar, porque eu ainda sou muito jovem. Deus pede para Jeremias transicionar a vida dele do ambiente sacerdotal para um ambiente profético. E ele diz: eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho palavras. Eu não tenho argumento, eu não tenho condição psicológica, eu não tenho conhecimento suficiente, Senhor, para poder atender a sua vontade, porque eu sou muito jovem. E Deus briga com Jeremias. Versículo 7 diz assim: o Senhor, porém, me disse: não diga que você é jovem. Jeremias, eu estou te chamando, eu não quero saber se você é jovem. Eu não quero as suas desculpas. A única coisa que eu quero de você, Jeremias, é que a quem eu te enviar, você vai dizer tudo o que eu preciso dizer para o seu povo. Jeremias, eu não perguntei a sua limitação. Eu apenas estou dando para você uma ordem. Porque o que você vai fazer em meu nome, não é em seu nome. Você não acha isso incrível? Deus diz: todos a quem eu enviar, você irá, e você dirá tudo o que eu te ordenar. E Deus ainda disse assim para ele: não tenha medo deles, porque eu estou com você para proteger. E a Bíblia diz que Deus estendeu a mão, tocou os lábios, tocou a boca de Jeremias, e Deus disse para ele: agora eu estou colocando uma argumentação poderosa na sua boca. Agora eu estou colocando palavras que você nunca usou. Eu estou colocando pensamentos na sua mente que você nunca acessou, para que você possa cumprir aquilo que eu estou pedindo para você. Eu não sei se você se enxerga na história de Jeremias, mas eu me enxergo muito na história de Jeremias. Porque eu venho de uma família de muitas debilidades, eu não tive... Todo mundo sabe, 1960, 1970, era difícil você ter acesso a estudo. Nossos pais não tiveram, então eles também achavam que a gente também, de repente, nem precisava disso. Não era bom em leitura, não era bom na escola, gaguejava, tinha medo das pessoas. E Deus vem e diz assim: eu quero que você faça isso. E aí começa a acontecer dentro da gente um sentimento de impostor, sabe? De que você não é suficiente para aquilo, que as suas credenciais não é suficiente para você atender o chamado de Deus. Eu tenho um privilégio muito grande, por pastorear essa igreja por 20 anos, eu consegui ver crianças nascendo e conduzindo essas crianças a se casarem no altar. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que chegaram aqui com a vida destruída, e Deus foi abençoando, edificando. Eu conheço a história de uma pessoa que ela comprou uma casa. Foi trabalhou muito, comprou uma casa de cinema. Vem cá, pastor, vem orar por mim, vem orar pela casa que nós conseguimos comprar. E eu fui até lá e falei: uau, que casa linda. Meu Deus, que casa gostosa. Tudo muito bem decorado, espaço magnífico. E daqui a pouco, conversando com ele, ele disse assim: olha, mas Deus me deu tudo isso aqui, mas eu não sinto que eu pertenço a esse ambiente. Eu me sinto inadequado aqui dentro. E você sabe que muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente não se sente, assim, a gente não se sente próprio para aquele lugar. Deus dá acesso, Deus faz a gente avançar, e quando a gente chega lá, a gente olha para a gente e diz assim: eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Precisei chamar essa pessoa do canto e falar assim: você precisa mudar o seu pensamento. Uma coisa é você ser grato a Deus pelas coisas que Deus tem dado você acesso. Outra coisa é você dizer: Deus deu, mas eu não estou pronto.
E isso é um absurdo a gente pensar, porque Deus não vai levar você a nenhum lugar sem antes você não estiver pronto. Deus não coloca alguém em um ambiente que Ele ainda não preparou. Não preparou o ambiente e não preparou a pessoa. Então, quando você diz, eu não pertenço a esse lugar, você está dizendo assim, Deus, o Senhor não me preparou para eu estar nesse lugar. O Senhor não me deu base suficiente, o Senhor não criou algo dentro de mim, a fim de que eu pudesse desfrutar dessa bênção que o Senhor está me dando. Entenda o seguinte, se você não estiver preparado, Deus não vai deixar você chegar lá. E isso não é um problema para a gente. Isso é muito bom. Porque dependendo dos lugares que você pisa, os terrenos que você pisa, exijam muito de você. Mas se Deus te preparou para você estar lá, você pode ir. Olha, foi assim com Israel, ficou 40 anos no deserto, até eles poderem entrar na terra prometida. Foi isso que aconteceu com a vida de Moisés, ele ficou 40 anos lá como filho do faraó, aprendendo da cultura egípcia, depois ele ficou mais 40 anos no deserto. Quando ele volta com uma nova envergadura. O próprio Moisés disse assim, olha, eu sou gago, eu não sei falar. Mas Deus disse assim, eu quero que você vá ser o libertador de Israel. Olha para a história de Jesus. Jesus, ele aparece na história da humanidade quando ele tinha 30 anos de idade. Tem uma parte da história de Jesus, a gente sabe do seu nascimento, mas tem uma parte da história de Jesus que nós não compreendemos. Não está nos evangelhos. Alguns livros apócrifos trocam no assunto, mas não é um negócio assim que a gente possa compreender uma fase da vida de Jesus. O fato é que ele aparece aos 30 anos, vive seu ministério por 3 anos e é crucificado com 33 anos. Então entenda que Deus não vai te levar para um lugar, Deus não vai te dar um acesso sem antes você estar preparado para aquilo. Agora, se Deus dá o acesso para você e você diz assim, Senhor, eu não me sinto apropriado para isso, eu sinto que assim, esse não é o meu lugar. Você está falando mal dos intentos de Deus. Deus é bom? É bom. Tudo que Deus faz é perfeito? É perfeito. Então por que você está com essa crise? De que você não pertence a esse lugar, de que isso não deveria, assim, eu não sei como vou me comportar. Esquece isso, amigo. Se Deus chamou você para algo, Deus não quer que você apresente para Ele as suas desculpas. Eu acredito muito que Deus está tocando na boca de algumas pessoas aqui, está dando um argumento poderoso, está dando palavras que você nunca conseguiu pronunciar direito. Deus está te dando assim, uns pensamentos, assim, mas como? É Deus, amigo, é Deus, porque Deus preparou você. Agora tem uma outra coisa, Deus tem um desígnio para a sua vida, e talvez você olhe para a sua vida e fale assim, não, mas eu não estou vivendo nada de bom disso. Calma, Deus está preparando você, amigo. Quando você surgir, vamos falar assim, como? Eu nem sabia, mas Deus convidou você, você disse sim, Ele já te preparou por dentro, agora você vai lá e é o profeta dessa geração. Não fique triste. Talvez, nada disso está acontecendo na minha vida, não fique triste. É porque o processo da preparação de Deus dentro de você ainda não está pronto. Se você já é alguém que está surfando essa onda aí, de estar num lugar e você já acostumou com ele, pode ter certeza que Deus vai começar um outro momento na sua vida em que Ele vai precisar colocar outras coisas dentro de você, vai precisar colocar outros argumentos dentro de você, para que você possa acessar outros lugares. Mas quando Deus te der uma oportunidade, não diga, eu não consigo, eu não sei falar, eu não estou pronto, eu não pertenço a esse lugar não é para mim. Não faça isso, porque você está desmerecendo todo o crédito que Deus colocou na sua vida. Toda expectativa, toda a fé que Deus colocou sobre você. Se Ele te chamou, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente e Ele conhece o seu futuro. Na cabeça de Deus, você está pronto. Porque Deus vai construindo a gente do tamanho dos ambientes que a gente precisa ser. Eu compartilhei com vocês uns dias atrás que eu vivi uns dias de angústia. Não sei se você estava aqui nesse culto. E aí, né, essa semana você vai fazendo uma retrospectiva de tudo que eu fui vivendo aqui nessa caminhada aí. E eu percebi que meu coração ficou aflito.
Gente, eu já enfrentei muitos desafios na vida. Eu sou um rolo compressor. Não brinca comigo não, porque eu viro a página rapidamente e sigo em frente. Não fico parando para ficar com mimimi, não. Levo umas bordoadas, sinto, choro, mas eu sigo o caminho. Mas essas últimas semanas foram complicadas. Um peso no coração, um aperto. Parece que eu ia dormir e não conseguia dormir. Porque vinha uma tristeza tão grande, mas tão grande. Eu falei, Deus, de onde vem isso? Os desafios que eu estou são desafios normais da vida. Os problemas com os quais eu estou lidando, eu sei deles. Por que eu estou me sentindo assim? É porque eu entrei num território novo. Meu coração só foi ficar calmo porque nessa última semana eu fiz 5 dias de jejum total. Foi que meu coração começou a ficar calmo. Eu comecei a conseguir dormir, eu comecei a descansar. Você entende? Deus prepara você do tamanho do ambiente que você vai ocupar. Deus diz, assim, aprendo outra coisa aqui, nós enxergamos outras coisas aqui na história de Jeremias. Por exemplo, Deus começa a ensinar Jeremias a interpretar a visão dos tempos. Deus pergunta para Jeremias, o que você vê, Jeremias? Ele diz, eu estou vendo um ramo de amendoeira. Como é maravilhoso esse negócio. Gente, eu acredito que muitos de vocês já passaram por esse processo, que é um processo de transformação da visão. Se você olha para uma situação, né, quando você é um pouco mais jovem, quando você não teve experiências com Deus ainda, você olha para algumas situações e você fica apavoradíssimo. Mas Deus vai te criando do tamanho que você precisa ser, e daqui a pouco você olha para um problema, você olha para uma situação, e você vai fazendo a leitura correta. Jeremias, ele passou 40 anos profetizando para o povo de Israel. E Deus pergunta para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? O que você vê, Jeremias? Deus dá para Jeremias, irmãos, 17 visões. Ele pergunta para Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? Ele diz assim, eu estou vendo uma vara de amendoeira que floresce. O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma cesta de figos. Como é que você interpreta isso? Eu estou vendo uma cesta de figos. E Deus começa a ensinar Jeremias a interpretar aquilo que ele está vendo, a interpretar espiritualmente. Irmãos, se você for um pouquinho mais esperto, você vai perceber que Deus está esclarecendo para você tudo o que está acontecendo ao seu redor. Nós não podemos viver uma vida crítica, nós não podemos viver uma vida sem ponderar as coisas. Nós não podemos viver uma vida sem refletir. Eu tenho um cachorro, se chama Coda. Eu mandei esse cachorro num pet, para poder lavar, né? Lavar, amaciar, aquelas coisas tudo que faz no pet lá. O cachorro ia para o pet, quando voltava, é um cachorro macho, tá? É um cachorro macho. Só não é mais macho porque castrei ele. Coitado, né? O bicho nasce, vive pouco tempo, a gente vai lá e tira o maior prazer da alegria dele. Uma alegria, um maior prazer a gente tira da vida dele. Eu mandava o cachorro para o pet, quando o cachorro voltava, é um cachorro macho, então, né, um cachorro é macho, o cachorro, se é no masculino, então é macho. Mandava o cachorro para o pet, quando ele voltava com um lacinho rosa pregado na cabeça. Talvez não tinha outro laço, né? Mando de novo para o pet. Daqui a pouco volta o cachorro com um laço rosa na cabeça. Eu tive que mudar de pet. Agora eu mando o cachorro para o pet, lavam ele, escova, perfuma, manda para casa com um lacinho no pescoço. É macho. A gente está vivendo um tempo, irmãos, que nós precisamos saber quais são as marionetes que o inimigo está usando para controlar as pessoas. Nós precisamos saber quais são as marionetes que o inimigo está usando para influenciar o povo de Deus. A gente precisa ter uma visão do que está atrás do picadeiro, o que está por detrás das cortinas. A gente precisa saber quais são os intentos do coração da pessoa, a agenda escondida. Em nome de Jesus, você não vai perder mais tempo na vida.
Porque Deus vai te dar a interpretação dos fatos de maneira correta. Amigo, você não vai ser enganado por mais ninguém. Deus vai perguntar: Jeremias, o que você está vendo? Você vai dizer: eu estou vendo uma vara de amendoeira florescendo. O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma cesta de figos. Você não vai ser mais enganado não, amigo. Porque Deus vai te dar a clareza dos fatos. Entenda isso, irmãos, entenda. Eu não sei em que mundo você está vivendo, mas a gente está vivendo uma guerra pela mente das pessoas, pela consciência das pessoas. A gente está vivendo uma guerra onde estão querendo ganhar o coração do homem, o coração da família. Existem pessoas tentando influenciar a próxima geração, as nossas crianças. Tem gente que vai delinear o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser moral, o que é amoral. Entenda isso, você precisa... Eu sei que mundo você está vivendo. A gente sabe que não é uma guerra contra homens. A Bíblia diz: nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Essa é a nossa guerra. O que você está vendo? Quais os estilos de música que os jovens estão mais usando? Quais são os estilos de vida que as mulheres estão adotando? Quais são os estilos de vida que os homens estão adotando? Eu sou da época em que, se eu fosse levar a minha namorada Neise para comer, eu fazia questão de pagar o lanche dela. A gente está vivendo uma época que o namorado sai com a namorada para tomar um lanche e eles dividem os centavos. Ó, custou 56,30 para você, 56,30 para mim, combinado? A mulher diz assim: eu quero ser independente. Tá bom, amiga, você vai casar com esse homem aí, que você quer ser independente, amanhã você vai sustentar ele. E se você separar dele, você vai ter que pagar pensão alimentícia para o cara. Você ensinou ele errado. Você não está enxergando? Você não está vendo? Deus chamou você para ser um ser pensante, amigo. Tudo que estiver na sua frente, vai analisando, vai enxergando essa cosmovisão mundana. Assim, interpretar as coisas pelos olhos de Deus. Irmãos, nós vamos ser chamados de radicais. Nós vamos ser chamados de bitolados. Nós vamos ser chamados de intolerantes. Por quê? Porque nós estamos seguindo os princípios da palavra de Deus. Não se preocupe. Deus vai colocar argumento na sua boca. Deus vai colocar, assim, pensamentos incríveis na sua mente, para que você possa vencer o espírito desse tempo. Quarto, é tempo de você florescer, celebrar o que Deus vai fazer na sua vida. Deus pergunta para Jeremias: o que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de amendoeira. É muito importante isso, porque depois Deus vai dar várias outras visões para Jeremias. Mas a primeira visão que Deus dá para Jeremias é um ramo de amendoeira. E a amendoeira, ela tem um significado muito poderoso na Bíblia. Depois, quando você tiver um tempo, vai pesquisar a amendoeira na Bíblia. A amendoeira foi aquela vara que floresceu na mão de Arão, que foi naquele momento que designou Arão e a sua família para ser os sacerdotes. Lá no último capítulo de Eclesiastes, você deve conhecer, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, antes que se aproximam os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. E o texto continua lá no versículo 5, diz assim: antes que os seus cabelos fiquem brancos, como a amendoeira em flor. Veja só o que acontece. Quando está terminando o inverno em Israel, as amendoeiras começam a florescer. Não mudou a estação ainda, não chegou a primavera, apenas está anunciando, a amendoeira está anunciando que a estação mudou. Ela anuncia que um novo tempo vem. Sabe aquele tempo de inverno, que as folhas caem, que tudo fica cinzento, que você não tem lugar direito para você ficar porque está muito frio? Quando a amendoeira começa a florescer, está dizendo: vem um tempo de flores na sua vida, vem um tempo de frutificação nas suas vidas. E Deus diz assim: porque eu faço cumprir a minha palavra. É interessante que a palavra amendoeira no hebraico é shedek. E shedek significa aquele que desperta, ou o vigilante. Então entenda que antes
Quando a amendoeira começa a florescer, ela já está trazendo um bom prenúncio da próxima estação. Irmãos, nós entramos numa estação agora, a primavera. Eu sei que está todo mundo reclamando, ficamos muito tempo na seca aí, né, sem chover, e isso, aquilo, outro. Tivemos esse tempo aí de queimadas no nosso estado, em torno da nossa cidade, trouxe pavor para muita gente. Por isso que eu digo para você, se você não souber fazer uma interpretação dos fatos, se você não tiver uma visão espiritual das coisas, você sucumbe. Porque Deus está dizendo para você hoje, olha, está vindo um tempo de florada na sua vida. Está vindo um tempo em que eu vou fazer você frutificar. Está vindo um tempo novo na sua vida. Quando a amendoeira começa a florescer, está anunciando a promessa da primavera. A primavera não chegou ainda, mas é a promessa. Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, olha isso que eu vou fazer, eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou ficar com você, eu vou ficar com esse povo até o fim, Jeremias. Porque depois Deus entrega para Jeremias palavras difíceis. Ele diz assim, eu estou vendo um caldeirão que derrama e vem contra o povo de Israel. Deus diz assim, é verdade, está vindo um monte de gente atacar vocês. Os reis vão montar o seu gabinete de guerra nos portões de Jerusalém. Ninguém acreditava que isso fosse acontecer. Os muros de Jerusalém eram os muros mais bem edificados. Ninguém acreditava que um exército conseguiria romper o muro, quebrar as portas, porque era um negócio muito bem fortificado. E Deus precisava dessa visão, de que Ele iria cumprir a palavra dEle, e que o povo ia florescer, porque as coisas que esse povo ia passar, iam ser coisas muito difíceis. Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, eu cumpro o que prometo. Eu sou fiel. E eu vim aqui nessa noite para desafiar você, dizer a você que a sua amendoeira vai começar a florescer. Vai florescer. Se alegre com essa palavra. Tenha esperança com essa palavra. Agarre essa palavra. Se um dia você estiver fazendo uma oração, você estiver angustiado, você pode dizer para Deus, Deus, aquele dia que eu ouvi o pastor Cláudio falando de que eu iria florescer, eu peguei aquela palavra para mim, o que está acontecendo, Deus? Que não floresceu ainda. Agora, é lógico que toda palavra lançada, o diabo vem e tenta arrancar da sua vida. Talvez quando você colocar o pé ali para fora desse templo, na hora que você estiver indo para sua casa com a sua esposa, e vocês estiverem discutindo o que vocês vão comer, vocês entram em desacordo. Porque ele não quer levar você para comer uma pizza, ele quer que você esquenta o almoço, para poder dar uma economizada. E você quer fugir da cozinha, que é normal, é natural. E então você diz assim, moça, não floresceu nada aqui não, na verdade essa vara está se descendo no meu lombo. A promessa de Deus está vindo e ela vai ser algo poderoso. Quinto lugar, você pode florescer porque os seus descendentes serão muito abençoados. Sabe, como eu disse, os inimigos se levantam para tirar a palavra semeada do nosso coração. Toda palavra, boa palavra que é semeada no seu coração, o inimigo se levante. Mas, Jeremias, você vai florescer. E talvez, Jeremias, você não fique muito contente com os próximos dias. Pode ser, não tem problema. Jeremias tinha que entregar uma palavra muito dura para o povo. Então, algumas vezes, ele tem umas crises muito poderosas. Eles chegam para Deus e dizem assim, Deus, por que eu nasci? Deus, por que o Senhor colocou esse jugo sobre mim? Por que o Senhor colocou essas palavras duras na minha boca para eu poder entregar para o povo? Você sabia que Jeremias, ele ficou pregando 40 anos e apenas uma pessoa se converteu? Uma pessoa. O ajudante dele. A única pessoa que se converteu. O restante, todo mundo rejeitou a mensagem de Jeremias. Mas veja, quem viveu toda a profecia que Jeremias entregou, de que Deus ia fazer o povo voltar, de que os muros seriam reconstruídos, foi Neemias que edificou o muro, foi o profeta Ageu, foi Zorobabel, foram os homens e mulheres que voltaram, que estavam todos espalhados, voltaram para Jerusalém. Amigo, você pode florescer.
E você vai florescer, seus filhos serão abençoados. Você vai conduzir a sua filha ao altar, vai entregar para o marido dela lá. Você vai conduzir o seu filho ao altar, porque isso é uma promessa de geração. Tudo que você está fazendo hoje está abençoando a próxima geração. Eu disse para você que a gente tem a matriz que nós chamamos 5x5, 5 faixas etárias. Nós queremos integrar. Hoje eu estou falando aqui, olha, e tem gente aqui que é do século passado. Eu sou. E tem os milênios. Os milênios. Tem coisa que você faz para ele, para o seu filho que é milênio, vai falar assim, pai, isso é antigo. Isso não existe mais. Existe. A gente tem que encontrar uma forma de juntar, interligar as gerações. Nós não precisamos brigar com ninguém. Nós precisamos edificar. Vem um povo, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. Porque a Bíblia diz que as gerações futuras contariam os grandes feitos que ele fez na vida do seu povo. Então isso vai acontecer na sua família também. Isso vai acontecer na vida na sua casa. Sexto, que nós enxergamos na história de Jeremias, Deus não vai te deixar sem entender ou sem saber. Eu vejo uma panela fervendo, ela está inclinada para o norte. Deus anuncia de longe o que vai acontecer. Eu já falei com você sobre isso. Deus está disponibilizando para você uma visão além do alcance. Deus está disponibilizando para você sabedoria, para você interpretar os fatos. Você não vai mais entrar em furada, porque de longe você vai ver a panela derramando. De longe você vai perceber o humor da sua esposa mudando. Espera aí, deixa eu mudar isso aqui. Não é bem assim. De longe você vai ver o humor do seu esposo mudando. De longe você vai ver o humor do seu filho, da sua filha mudando. E você já vai começar a se preparar para aquilo, porque Deus vai dar para você estratégia. Deus está dizendo para você, eu não vou deixar você sem entender. Você não vai ser mais enganado pelo mal, você não vai ser seduzido pelo mal, você não vai ser arrastado pelo mal, porque eu vou abrir os seus olhos. Eu vou te dar um caminho de discernimento espiritual. Irmãos, tem muitos espíritos enganadores nesse mundo, tem agendas ocultas, tem ambientes que são perigosíssimos. Se você não fizer uma leitura espiritual, você pode sucumbir. Deus vai te guardar debaixo das asas dele. E ele vai te dar visão. Sétimo, nós enxergamos na história de Jeremias que ele reedita a presença. Ele se reedita na presença de Deus. Então, como eu disse, a única pessoa que se converteu no ministério de Jeremias por 40 anos foi o seu ajudante chamado Baruque. Porque Jeremias foi o profeta rejeitado. Irmãos, todos nós lidamos com rejeição. Jeremias foi o profeta inclusive mais rejeitado que Jesus. No destino que Deus tem para você, no caminho que Deus tem para você, você vai encontrar rejeição, oposição. Quando Deus diz para você, você vai ocupar a terra prometida, Deus não está dizendo que vai tirar todo mundo da terra lá que está. Todo lugar, irmão, não tem espaço vago. Não existe vácuo. Não existe vácuo no relacionamento, não existe vácuo no tempo. Homem, mulher, se o seu marido anda muito quieto, se a sua mulher anda muito quieto, entenda isso. Não existe vácuo no relacionamento. Se você não fizer algo rapidamente para mudar isso aqui, alguma coisa ruim pode entrar nesse vácuo. Não existe espaços vazios. O lugar para onde você está indo, o lugar que você vai conquistar, já está ocupado. Mas Deus está dizendo assim, eu vou estar com você. Ninguém vai tocar na sua vida, Jeremias. Você vai lá, você vai dizer tudo que eu quero e ninguém vai tocar na sua vida. São ambientes difíceis. Mas você precisa ir reeditando a sua vida. Reeditando como? Nas redes sociais? Você vai lá no Facebook e fala assim, ai, que ninguém se importa comigo. Olha que desgraça que aconteceu na minha vida. É assim que você vai resolver? Não, amigo. Você vai lá diante de Deus. Fala, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus, eu não estou conseguindo avançar. O que está acontecendo? Você sai diante de Deus assim, quebrantado. Mas você vai diante do povo, cabeça erguida. É aquilo que eu disse. Diante de Deus você é um gatinho. Não, não. Mas diante do povo você é um leão. A hora que você abre a boca, Deus, opa,
Quem está falando aí? Capítulo 11 de Jeremias. Existe uma conspiração para matar Jeremias. Jeremias foge daquele ambiente, ele continua pregando. Capítulo 20. O chefe do templo coloca Jeremias no tronco e açoita ele. Alguém de fininho vai lá, tira Jeremias do tronco, cuida dele, e Jeremias continua pregando. Capítulo 26, Jeremias recebe uma ameaça de morte diante de todo o povo. Vou te matar, Jeremias! Jeremias sai pelo cantinho ali, continua anunciando a vontade de Deus. Capítulo 28, Jeremias é desafiado por um falso profeta chamado Hananias. Hananias disse assim, eu vou te matar, Jeremias! Jeremias continua pregando. Capítulo 36, Jeremias escreve o rolo da vontade de Deus para o povo, vai lá, entrega para o rei, para a autoridade máxima da nação. O rei pega aquele rolo que ele escreveu e queima diante de todo mundo. O que Jeremias faz? Vai lá e escreve de novo. Capítulo 38, Jeremias é colocado numa cisterna, cheio de lama, fica com lama até aqui, ó. Um etíope, um cara que não tem nada a ver com o processo, vai lá e tira Jeremias da cisterna, salva a vida de Jeremias. Jeremias fica com medo? Não, ele continua pregando. Capítulo 43, Jeremias vai para o Egito. Lá no Egito, ele continua pregando ao seu povo. Capítulo 44, Jeremias volta para Jerusalém. Jeremias continua pregando para o seu povo. O povo está cativo na Babilônia. Jeremias está escrevendo para o povo. Gente, aguenta firme aí, vocês estão passando por isso que vocês estão passando, porque vocês ofenderam Deus, vocês pecaram, não pediram perdão, mas aguenta firme que tudo isso vai passar. Na frente de Deus, você coloca todas as suas queixas, mas diante do povo, diante das pessoas, levante a sua cabeça. Esses dias me falaram assim, eu não vou lá na sua igreja não, porque as pessoas acham que a igreja é minha, né? Eu vou lá na sua igreja não, só tem rico lá. Foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei. Eu pensei assim, eu preciso falar isso para o povo aqui dentro da igreja, porque o povo lá de fora acha que a gente é rico. Eu preciso dizer, vocês são ricos. Até o povo lá de fora acredita e você não acredita. Ô amigo, já está na hora de você parar com essa fragilidade. Se enche de fibra, de força. Amigo, amanhã vai para a sua empresa, para o seu trabalho, para o seu desafio. Vai como leão, pega um escudo, a espada. Quem vai ser o primeiro que eu vou? Você sabe, né? Derrotar. Vamos ser mais ameno, que senão está sendo gravado e vai ser publicado. Jeremias reedita os traumas da sua vida diante de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Irmãos, quem me vê falando aqui, foi inspirador hoje de manhã, um garoto fez um momento aqui, e quando ele saiu ali fora, ele falou assim para mim, eu quero ser um pastor como você. Mas as pessoas não sabem quantas vezes eu estou reeditando a minha vida. Esses 40 dias perdi a minha mãe. Fica forte. Vamos embora. Tem muita coisa para acontecer. Alguns anos atrás, estou falando de uns 20 anos atrás, meu irmão matou a esposa dele. Eu fui no hospital, trabalhava no hospital naquela época, e eu tinha acesso a tudo, porque eu era como um diretor de hospital naquela época. Eu me lembro que eu abri a porta do necrotério, vi minha cunhada numa pedra, vi meu irmão do outro lado. Chegou o médico legista, e eu era meio que o diretor do hospital, e falei assim, eu quero ver. O cara falou assim, não, você não vai entrar aqui. Você não precisa ver isso. Eu dei um passo para trás, engoli o meu choro, sepultei eles, reeditei a vida diante de Deus. Eu tenho um irmão muito querido, faleceu porque bebia muito. Tive que reeditar a minha vida. Teve momentos na minha vida que eu falei assim, cara, é o fim de tudo. Reclamava diante de Deus, reeditava minha vida diante de Deus. Vou seguir em frente. Tira esse rótulo
de frágil da sua vida. Você não é frágil. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não tem perdas. Você não tem fracasso. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fique reclamando para ninguém. Eu estive no velório da minha mãe, conheci as duas filhas do meu irmão. Porque quando essa tragédia aconteceu na minha família, eu me mudei para o Rio de Janeiro. A vida tocou por esses anos e nunca mais tive contato com as minhas sobrinhas, porque eu ficava até com vergonha de falar com elas. Como é que eu vou explicar para minha sobrinha que o meu irmão tirou a vida da mãe dela? Mas eu encontrei com essas duas jovens no velório da minha mãe. Gente, não tem 3 semanas. São moças. Uma é policial em São Paulo. A outra é professora na minha Jerusalém. A gente precisa reeditar a nossa vida em Deus. Com Deus. Nenhuma perda, nenhuma luta, nenhum sofrimento Deus descarta. Porque todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei dizer para você como é que uma perda dessa possa ter contribuído com a minha vida. Mas não consigo encontrar argumentos nesse momento para te dar. Mas eu estou aqui, amigo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, na frente do povo, tu é um leão. E diante de Deus, você é um gatinho. Vamos ficar em pé? Irmãos, esse não é um tempo para pessoas fracas, não, viu? Hoje, esse não é um tempo para pessoas medrosas, não. Por isso, Deus diz para você nessa noite: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz aqui em Provérbios 24:10, se tu te mostrares frouxo, você sabe o que significa isso, né? No dia da angústia, a tua força será pequena. Não foram poucas vezes que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Você vai conquistar aquilo que Deus prometeu na sua vida. Mas você precisa ser forte e corajoso. Deus termina essa palavra com Jeremias dizendo assim: Jeremias, eu vou fazer de você uma cidade forte. Eu vou fazer de você uma coluna de ferro. Jeremias, seus muros serão de bronze. Amigo, já está na hora de você celebrar as promessas que Deus derramou sobre a sua vida. Amigo, já está na hora de você se alegrar com... Deus está dizendo para você que Ele tem bons planos, então você não vai morrer antes de você viver isso. Deus está dizendo para você assim: adora, celebre e aguarde o tempo de que Deus vai fazer essas coisas poderosas. E não adianta você dizer que... Por que eu nasci nesse tempo? Muita pessoa faz essa pergunta. Por que eu nasci nesse tempo, Senhor? Nós nascemos na estação certa de Deus. Você não está aqui assim, contra a sua vontade. É a vontade de Deus. Ele conhece você, seu passado, seu presente e seu futuro. Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que se você acreditar nele, você vai vencer todas as coisas. Eu declaro nessa noite que a estação, uma nova estação, chegou na sua vida. Um novo tempo de Deus, onde Deus vai te dar argumentos, onde Deus vai te dar sabedoria, onde Deus vai te dar visão. Você vai florescer nos desertos, você vai crescer nos ambientes nocivos, você vai para a guerra, mas você vai ser vitorioso. Tem um treinador de futebol que é membro aqui da nossa igreja, está aqui hoje.
Você não tem ideia quanto esse cara já sofreu, pingando de clube em clube, esperando a oportunidade de Deus. E só nesse ano ele já conquistou 2 títulos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai florescer. Você vai vencer. Nós vamos possuir aquilo que é nosso, que Deus já nos deu por herança, aquilo que Deus já designou. Feche os seus olhos nessa noite. Deus deve ter falado com você. Deus, eis um povo aqui corajoso, um povo que vai colher nos lugares onde eles não plantaram, um povo que vai possuir cidades que eles não edificaram, um povo que vai morar em casas que eles não construíram, um povo que vai beber de fontes que eles não cavaram. Senhor, eles estão prontos para a herança que Jesus conquistou na cruz, a salvação, o perdão dos pecados. Enche esse teu povo, Deus, essa noite de autoridade, de fé, Senhor, de esperança, Senhor, porque todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda graça, que o Senhor volte o rosto dele para você e te dê a paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe.